Olá, galera. Quem está falando aqui com vocês é o professor Ronan. E nessa aula de hoje a gente vai falar sobre a Revolução Russa, né? Vamos iniciar essa aula de Revolução Russa. E de antemão, a gente vai falar que essa foi a primeira grande revolta, revolução, ou primeira grande tentativa de se construir uma sociedade sem grande propriedade privada e também de construir uma sociedade sem classes sociais. Isso aí que vocês estão vendo, galera, trata-se de um brasão. Esse símbolo, brasão, aliás, esse objeto, esse brasão era muito comum nas monarquias. O brasão, ele representa tradição de família. Então, cada família de nobres, de ricos, tinha o seu brasão, famílias reais, que os brasões são únicos, cores únicas deles, né? E tem todo aquele significado. Esse brasão representa da família dos imperadores da dinastia Romanov lá na Rússia, que é o do nosso objeto de estudo aqui. Então, nessa primeira aula, pessoal, nessa aula número 1, a gente vai falar sobre esse primeiro momento até chegar a estourar a Revolução Russa aí mesmo. Bom, a Rússia czarista. Pessoal, vamos por partes aqui. Czarista. Se você pegar o radical dessa palavra, czar tá faltando uma letra E ali entre a letra C e a letra Z. Então, czar, pessoal, se você acrescentar uma letra E ali, fica César. O que César representa aqui? Representa o grande imperador romano Júlio César. Então, lá o Júlio César era escrito em latim, transformado para a língua russa, onde retira-se mais vogais, eles escrevem com mais consoantes, ficou czar. E o que quer dizer czar para eles? Quer dizer imperador. Então, a Rússia é czarista. É esse primeiro momento, né, de império, né, de monarquia na Rússia. Aí está o mapa russo. É importante citar, pessoal, no período que estourou a Revolução Russa, a Rússia já era o maior país do mundo. Vamos dar esses dados geográficos, né? Havia na Rússia 160 milhões de habitantes, dividida aí em 22 milhões de quilômetros quadrados. Claro, haviam cidades mais populosas, como a cidade de São Petersburgo e a cidade de Moscou. Tá? Então, aqui na Rússia havia um problema, que é um problema até hoje, que é a questão da quantidade distintas de povos que habitam a Rússia. Povos com culturas diferentes, com costumes diferentes, com línguas diferentes, que é imposta a eles fazerem parte do que chamam, né, os governantes da Rússia atualmente, fazer parte da mãe Rússia. Certo? Então, a Rússia, nesse período, era uma monarquia. O que é uma monarquia? É um governo regido por um rei. Então, o monarca governa, e na Rússia governa de forma absolutista, ou seja, não há uma constituição. O que há, na verdade, é um conjunto de decretos. Então, o governante, o rei, ele governa de acordo com a vontade dele. Ele decreta e está valendo aquilo ali. Na Rússia, pessoal, todo o poder, como a gente falou, está na mão do czar. Ele é que manda. E o czar russo desse período era o czar Nicolau II. Opa! E, pessoal, 80% da população na Rússia era composta por camponeses. O trabalho dele era como se fosse de servo. Então, o trabalho na Rússia ainda estava muito atrasado. A modernização não chegava e a Rússia estava com aquele processo ainda na estrutura feudal. Enquanto já se saiu já da Idade Moderna, estamos na Idade Contemporânea e a Rússia ainda atrasada nesse sentido. Para vocês terem uma noção, pessoal, de quanto que a Rússia estava atrasada, 90% da população russa nesse período não sabia nem ler e tampouco escrever. E aí está a expressão dos camponeses que viviam na Rússia. Eles trabalhavam como se fossem animais de cargas e viviam, né, esfarrapados, viviam com fome,
pedindo, né, solicitando ajudas, enquanto os nobres moravam em palácios luxuosos. As esposas dos nobres, ao saírem pelas ruas, saíam ostentando joias, riquezas, e esnobando, né, os trabalhadores, os mais pobres que haviam lá. Então, dentro desse contexto, né, a maioria das terras estavam nas mãos dos nobres, clero e da família do czar. Foi quando a gente falou no primeiro slide que foi uma primeira grande tentativa de se construir uma sociedade que não tivesse essas grandes propriedades aí, que pudesse ter uma espécie de uma reforma agrária e mais terras aí para os camponeses. Então, nesse contexto de pobreza dos camponeses e de até mesmo desprezo da nobreza, das esposas dos nobres, foi que surgiram várias revoltas, principalmente revoltas camponeses, contra essa situação. Bom, se a gente for usar termos geográficos, termos da geografia, a gente vai ver que a Rússia é um país de modernização tardia, de industrialização tardia. Então, a industrialização da Rússia chegou só na segunda metade do século XIX, de 1850 para cá. Mais para cá, né? Mais de 1880 para o início do século XX. E, pessoal, foi ali que surgiram as primeiras indústrias e logo os primeiros problemas também surgiram. Os problemas apresentados pela Rússia aqui foram os mesmos apresentados lá na Revolução Industrial da Inglaterra. Ou seja, a jornada de trabalho aqui para um trabalhador russo era de mais de 12 horas. Eles não tinham direito às férias anuais, eles não tinham direito à aposentadoria. E quem era que fazia essa mão de obra? Quem ia trabalhar dentro dessas fábricas? Eram os camponeses que estavam migrando do campo para as cidades, o famoso êxodo rural. A principal fonte da indústria russa era a exploração de petróleo e a produção do aço. Pessoal, existe um detalhe importante sobre a produção, aqui a exploração do petróleo. Existem regiões na Rússia, como por exemplo a Chechênia, que é a região que tem bastante petróleo. E essas regiões tentam, de toda forma, se tornar independentes da Rússia. E até hoje há essa opressão russa para manter todos ligados à famosa Mãe Rússia. Então, essas províncias tentam sua independência em vão. Então, o que impede a saída deles? O petróleo. O petróleo é um produto que dá muito dinheiro ainda ao mundo. Então, pessoal, dentro desse contexto, surgindo essas fábricas, muitos trabalhadores rurais vieram, como a gente falou, para as cidades, o êxodo rural, e aí surgiram aí as primeiras cidades. E com essas cidades surgiram aqueles problemas urbanos, saneamento, questão de moradia, esgoto, qualidade de vida, todos esses problemas vieram junto com a industrialização russa. Então, nesse momento de modernização, de industrialização, o operário russo, né, em contrapartida, sofrendo muito, pra vocês terem uma ideia, nenhum operário europeu era tão explorado quanto o operário russo. Então, os direitos deles eram escassos. Não beneficiava a todos essa modernização, havia muita concentração de renda, os salários aí eram muito abaixo do que se pagava. Acidente de trabalho, o empregado era mandado embora por justa causa, né? Ou seja, a culpa era dele. A jornada de trabalho chegava a bater até 14 horas por dia, falei mais cedo, mais de 12, chegava até a 14 horas por dia. E a polícia, pessoal, ela costumava reprimir com muita violência qualquer protesto, qualquer manifestação, qualquer indício de greve. Tá? A polícia do czar era chamada na Rússia, nesse período, de cossacos. Então, os cossacos eram a polícia czarista. Elas andavam, pessoal, os cossacos, eles andavam nas ruas com uma espécie de um cacetete e também com um chicote. Quando eles viam algum protesto, alguma greve, alguma manifestação, eles usavam violência, né? Ou batiam com cacetete ou chicoteavam esses manifestantes. Tá? Então, quando as manifestações eram muito grandes ou saía do controle, eles, os cossacos, tinham essa autorização de dissolver a bala, de atirar em todo mundo e acabar com a manifestação ali. Ou seja, a obrigação do trabalhador fabril era apenas trabalhar e não reclamar.
Então, dentro desse contexto, pessoal, ganha força na Rússia o movimento político dos trabalhadores, conhecido já na Europa como socialismo científico. Tá? Quando começou isso aí, o socialismo científico ele começou a ganhar força na Rússia quando as obras foram traduzidas, as obras de Karl Marx e de Friedrich Engels, foi traduzida para o russo. Então, logo, intelectuais russos passaram a ler e passaram a propagar, a divulgar os ideais do socialismo científico. Então, ele ganha força, além dessa tradução, com o aumento da pobreza no território russo. O socialismo científico, pessoal, esse nome aí foi dado pelos próprios autores, porque esses autores queriam diferenciar o socialismo científico do famoso socialismo utópico. Então, se você for estudar socialismo, na nossa aula de socialismo vai ter os dois tipos. E as principais ideias do socialismo científico está contida em um livro, a gente vai mostrar a imagem do livro no próximo slide, chamado de O Manifesto Comunista. Bom, pessoal, para o socialismo científico, era necessário, para ele poder dar certo, era necessário repartir as riquezas, era necessário ter uma igualdade social. E esse socialismo científico, para a gente poder entender bem como ele funciona, é necessário ele se opõe ao liberalismo. O que é esse liberalismo? É você permitir, por exemplo, que empresas estrangeiras se instalem no seu país. Então ele defende a famosa estatização. Ele critica também essa questão da injustiça social e defende uma sociedade sem classe, porque se não houver classe, não vai haver destratamento, né? Não vai haver luta. Então esses eram os principais ideais do socialismo científico. Um dos principais mecanismos adotados pelos socialistas, né, pelo Karl Marx, Friedrich Engels, é a luta de classe. Para Friedrich Engels e Karl Marx, é necessário que haja essa luta de classe para poder movimentar a história. E ele explica que a Roma antiga só é objeto de desejo hoje, ela só se transformou em uma grande sociedade quando os plebeus, que eram os pobres lá na Roma antiga, resolveram lutar contra os patrícios por mais direitos, direitos de participar do exército, direitos de participar das assembleias. Então, depois dessa luta dos plebeus é que a sociedade romana se transformou. Então, para eles, toda a sociedade tem que ter essa luta. E no caso deles, especificamente nesse momento, a luta seria entre burguesia e proletariado. Então, a burguesia, aqui no nosso exemplo, seriam os patrícios lá de Roma, os mais ricos, enquanto os plebeus aqui seriam o proletariado, os trabalhadores, os mais pobres, a maioria da população. Então, pessoal, aí está o famoso Manifesto Comunista. Esse livrinho ele é pequeno, é um livro de bolso, tá? Ele traz umas outras características também. Então, ó, para eles, o proletariado teria que fazer uma revolução, e aí essa revolução acaba sendo individual de cada país. Mas, normalmente, quando ele fala em revolução, é revolução armada, pegar em armas e derrubar o poder local, e eles assumem o poder. Ao assumir esse poder, eles implantam uma ditadura. E dentro dessa ditadura socialista, que aí já é uma ditadura, que já é ditadura, então já é comunista, né? Os bens individuais, como as terras, as fábricas, as máquinas, seriam todas estatizadas. O que isso quer dizer, pessoal? Estatizar é diferente de privatizar, é o oposto. Estatizar é você pegar as empresas que existem privadas e tomar para o Estado. Privatizar é pegar a empresa do Estado e vender para quem quiser comprar. Então, o Estado está abrindo mão, que é o privatizar. A outra, o Estado está adquirindo. Ainda no socialismo científico, pessoal, após o estatizar, né, com o fim da propriedade privada e com o fim da desigualdade social, não haveria mais luta de classe, porque estariam todos dentro de um mesmo nível, tá? Então não teria mais aí essa luta.
Então, pessoal, os socialistas incentivaram os trabalhadores do mundo todo a se organizarem em partidos políticos e também se organizarem em sindicatos para lutarem pelo fim do capitalismo e pela construção do socialismo. Tá? Essas lutas, pessoal, lutar contra o capitalismo e pela construção do socialismo, ela pode se dar de duas formas. Você pode se entender isso aqui como uma luta física, pegar em armas, ir para a guerra, implantar o socialismo, como a gente falou aqui no slide anterior, ou uma luta política. Você junta, cria um grupo político, elege pessoas desse grupo político para o Estado. Uma vez eleito, os pobres, né, o proletariado, vai criar medidas, leis para ajudar o próprio proletariado. Então tem essas duas formas. Ou você enganja politicamente, ou vai, né, no famoso tiro, porrada e bomba. Bom, então trazendo esses ideais socialistas para a Rússia, surgiu lá o famoso pós-DR, né, que quer dizer Partido Operário Social Democrata Russa. Lembrando que esse partido, pessoal, era um partido clandestino. Os partidos políticos estavam proibidos na Rússia. Então, se os partidos estavam proibidos, você só podia ter partido escondido da polícia, escondido do cosaco. Porque se eles te achassem, você provavelmente seria preso, apanharia e tudo mais. Esse partido, o Partido Operário Russo, Operário Social Democrata Russo, foi o principal partido de oposição que surgiu. O objetivo dele aqui era aproximar essa classe mais oprimida, como, por exemplo, os camponeses, os próprios estudantes, os intelectuais, para poder lutar e derrubar o czar. Então ele foi criado aí, ó, por intelectuais russos que tinham os ideais marxistas. E quando a gente fala aqui em ideais marxistas, nós estamos falando do socialismo científico. Bom, esses aqui, pessoal, são dois grandes líderes natos desse movimento. Aqui à nossa esquerda, de frente para a tela, nós temos o Lenin. E à direita ali de óculos, nós temos o Trotsky. Então, esse partido foi duramente perseguido e desmantelado pela polícia do czar. Mas, pessoal, antes dele acabar, antes da polícia, antes dos cossacos acabarem com esse partido aí, é importante a gente deixar claro que eles divergiam entre si. Então, assim, como seria implantar um socialismo na Rússia? Então tinha essa divergência. E dentro dessa divergência foi quando surgiram os partidos. Mas nesse momento aqui, os partidos eram idealizados de longe, porque Lenin e Trotsky, como a gente falou, os dois aqui da foto, deixaram a Rússia e tiveram que se exilar para não ser presos, até mesmo para não serem torturados e mortos. Mas surgiram dois partidos diferentes depois desse pós-DR, que eram os partidos que defendiam a implantação desse socialismo na Rússia. Só que como implantar esse socialismo na Rússia? Ou através da revolta ou através da política, como a gente falou, ou lutando, né, pegando em armas, implantando o socialismo, ou criando partido, elegendo pessoas e pessoas trazendo medidas, leis favoráveis ao movimento. Então essa era a principal divergência entre eles. Porém, havia uma concordância entre os grupos dentro do partido, que não tem como implantar o socialismo de cara, assim, de primeira parte, tem que se esperar, tem que se criar. Aí eles pegaram o exemplo da Revolução Francesa, que tinha ocorrido anos antes, fazer uma revolução democrático-burguesa. O que isso quer dizer? Você criar vamos dividindo aqui, ó, democrático. Você criar uma sociedade democrática. O que seria essa sociedade democrática no sentido de uma revolução? Você ter lá no parlamento, lá no seu congresso, deputados eleitos de diversas camadas, representando diversas camadas da sociedade, pobre, rico, trabalhador, médico, evangélicos, enfim. As famosas bancadas que nós conhecemos hoje.
E burguesa, pessoal, porque tinha que favorecer a burguesia. Todos os outros países da Europa já tinham dado esse salto, largado a nobreza de lado e favorecer a burguesia. E a burguesia estaria dando aquele retorno. Então, eles queriam isso, uma revolução democrática burguesa. Isso eles concordavam. Só que depois eles discordavam de como virar socialista. Então, como a gente falou, surgiram dois grupos políticos, dois partidos políticos aí. Um deles, pessoal, é o partido bolchevique, que é o partido liderado por Lenin. O que quer dizer bolchevique? Pessoal, é porque dentro do pós-DR, eles colocaram em votação a ideia de você criar uma revolução armada ou criar uma revolução política. A maioria votou em criar uma revolução armada. Então, a maioria, esse termo maioria em russo, quer dizer bolchevique. Então, por isso que o partido virou bolchevique, porque a maioria concordava aqui com as ideias de Lenin. Então, ele queria conquistar o poder por meio de uma revolução socialista, implantando o socialismo por meio da luta armada. Então, ele queria confiar essa revolução, tá, a um partido disciplinado que unisse políticos e soldados. Observe a questão dos soldados, porque para Lenin, todo membro do partido tinha que se dedicar 100% ao partido. Se você precisasse sair de madrugada para lutar, implantar o socialismo, você tinha que fazer. A prioridade número 1 era o partido bolchevique, certo? Então tinha que unir soldados, operários e camponeses. As células do bolchevique não tinham tanta autonomia, então a célula bolchevique estava em toda a Rússia. Porém, todo mundo era obrigado a escutar e a seguir as ordens do Lenin, as ordens da matriz, né, do partido bolchevique. E aqui, pessoal, nós temos o partido menchevique, que era um pouco oposto ao partido bolchevique. Então, como eles não ganharam a maioria dos votos, eles receberam o nome de minoria, que em russo quer dizer menchevique. Era liderado por esse camarada aí, chamado de Martov. Então, ele queria conseguir o poder aliando-se com a burguesia, obtendo a maioria no parlamento. E aí, quando a maioria tivesse eleita com os mesmos princípios, fazer uma mudança dentro da estrutura política do país. Ele queria promover uma revolução burguesa contra o czarismo e depois chegar ao socialismo pela via eleitoral. Então, pessoal, o Martov defendia que cada célula na Rússia tinha que ter a sua autonomia, porque nem todos seguiam a cabeça das duas principais cidades da época, que era São Petersburgo e Moscou. Como a Rússia é um país continental enorme, cada um nas suas cidades tinham que lutar aí do seu meio, da sua forma. Então, para a gente entender isso, pessoal, aqui é importante deixar uma coisa muito clara. Os dois partidos aí eram partidos socialistas, os dois eram de esquerda. Eles não eram partidos inimigos, eles tinham algumas discordâncias, porém eram do mesmo lado, certo? E aí, pessoal, imagine você, para a gente entender a diferença do menchevique e o bolchevique. Imagine você, lá na sua escola, resolve montar uma célula socialista para lutar pelos seus direitos, certo? E essa célula organizaria reuniões secretas, e aí vocês iam debater vários objetivos, como, por exemplo, vocês iam estudar as obras de Marx e Engels, que é o que eles faziam na época, vocês iam debater a situação do seu país, debater os problemas que seu país enfrenta, encontrar meios de atrair outros estudantes, né, para juntar na sua causa, para você se fortalecer, organizar a participação também desses estudantes na luta contra, na época, o czar. Então, se você organizou sua célula e você quer lutar, você tem autorização se você for menchevique. Agora, se você for bolchevique, você não tem autorização. Você só tem que montar e aguardar ordens do bolchevique. Essa era uma diferença básica entre os dois aí. Pessoal, esse aí é o famoso Palácio de Inverno. Ele fica na cidade de São Petersburgo. É importante deixar claro que a capital da Rússia é Moscou.
Porém, nessa época da Revolução Russa, a capital da Rússia era São Petersburgo, ok? E aí aconteceu um episódio chamado de Domingo Sangrento. Foi no determinado domingo aí de janeiro de 1905. Onde, galera, foi isso aqui um ano antes de 1905, vamos entender um pouco o contexto. Um ano antes de 1905, a Rússia declara guerra contra o Japão. Eles estavam brigando ali por regiões do Pacífico. E eles foram lutar basicamente por uma região chamada de Manchúria, que é onde fica ali as Coreias. E essa guerra, ela serviu para mostrar duas coisas para o mundo. Uma delas é que o Japão poderia surpreender os europeus. Em um caso de guerra, ele podia vencer um país europeu. E outra, ela serviu para mostrar que a Rússia era muito fraca em caso de guerra. E a Rússia, para financiar essa guerra e tentar bater o Japão, ela acabou aumentando os impostos, o que gerou mais dificuldade aí para o povo russo, principalmente para os mais pobres. E algumas dessas pessoas mais pobres, pessoal, russos, eles acreditavam que a culpa da sofrência deles não era do czar, era dos governantes, dos políticos corruptos, dos cossacos, dos donos das fábricas, tá? Inclusive, muitos desses trabalhadores grevistas aí, eles chamavam o czar Nicolau II de paizinho. Então, assim, era muito comum eles usarem expressões na época, assim, se o paizinho souber o que nós, povo, estamos sofrendo, ele vai com certeza nos ajudar. Tá? Então, os operários eles resolveram se unir com seus familiares, né, com as suas esposas, os pais, as mães, os filhos, resolveram ir até o Palácio de Inverno, que vocês estão vendo aí na cidade de São Petersburgo, para poder fazer o seu protesto e mostrar para o czar, mostrar para o paizinho que eles estavam sofrendo. E se eles estavam sofrendo e o paizinho soubesse, ele iria ajudar. Essa era a lógica. Então muitos, pessoal, nessa passeata aí, eles marchavam com a foto do czar levantada, com faixas do czar Nicolau II. Era uma passeata pacífica. Envolvia dentro desse movimento aí, ó, religiosos estavam no meio, velhinhas, mães com criança de colo, operários. Eles estavam cantando músicas, principalmente essas músicas de igreja, né, música cristã, e também estavam saudando o czar, falando bem, enaltecendo a saúde do czar. E, pessoal, eles estavam em mãos, eles portavam em mãos um abaixo assinado. E o que tinha nesse abaixo assinado aí? Eles faziam algumas reivindicações, melhores condições de vida para eles, né? Eles queriam convocar uma Assembleia Constituinte, criar uma Constituição para poder assegurar o direito dos trabalhadores russos. Então agora, pessoal, eu peguei um trecho aqui desse manifesto que eles estavam em mãos com um abaixo assinado, para vocês entenderem exatamente o que eles queriam do czar. Então eles começavam assim, abre aspas, Majestade, nós trabalhadores e habitantes de São Petersburgo, nossas mulheres, nossos filhos e nossos parentes velhos e desamparados, vimos a vossa presença, Majestade, buscar verdade, justiça e proteção. Fomos transformados em pedintes, somos oprimidos, estamos à beira da morte. Paramos o trabalho e dissemos aos nossos patrões que não recomeçaremos enquanto não aceitarem nossas reivindicações. Não pedimos muito, a redução da jornada de trabalho para 8 horas, o estabelecimento de um salário mínimo de 1 rublo, que era a moeda da época, né? Por um dia de abolição do trabalho extraordinário. Os oficiais levaram o país à ruína completa e o envolveram numa guerra vergonhosa. Estas coisas, majestade, trouxeram-nos diante de vosso palácio. Não recusai ajuda a vosso povo. Destruí o muro que se levanta entre vós e vosso povo. Então aqui eles estão basicamente, pessoal, acusando os chefes de instituições, os oficiais, sobre essa crise na Rússia. E não acusando necessariamente o
czar, que é esse camarada aí. Pronto, aí está o czar Nicolau II. Bom, o czar, pessoal, ele não quis saber de manifestação. Para ser mais preciso, não podia ter manifestação na Rússia sem autorização do czar, do Nicolau II. Então ele não quis saber exatamente o que era, sobre o que eles estavam querendo. Ele viu a manifestação e deu ordem que seus soldados, que os cossacos, atirassem na multidão. E esse massacre, pessoal, de janeiro de 2005, ficou conhecido como Domingo Sangrento, porque mais de 10 mil que estavam marchando pacificamente morreram ali. Mais de 5 mil ficaram feridos. E aí gerou o caos em São Petersburgo e na Rússia. Começou a surgir muitas greves e muitas revoltas em resposta a essa ação do czar Nicolau II. Então, nesse contexto, pessoal, para a gente já encaminhar para o fim dessa nossa aula, ganha força Vladimir Lenin. Tá? Ele cria lá na Rússia o famoso Sovietes. Sovietes, pessoal, era uma organização dos populares, dos trabalhadores, dos estudantes. Eles elegiam deputados para representar a causa deles. Então já é uma mudança ali do seu sentimento socialista já para partido, já para partir para o Congresso, para o parlamento russo. Testemunhas nessa época revelaram que Lenin era um excelente orador, ele falava muito bem, ele cativava as pessoas, principalmente pela simplicidade e pela clareza que ele falava. As pessoas entendiam o que o Lenin falava e com isso ele ganhou força. Aqui, pessoal, como a gente já está finalizando, eu gostaria só que vocês atentassem ao termo sovietes, porque nessa nossa revolução a gente vai ver o nome União Soviética. Então, da onde vem o termo soviética? Vem dos sovietes, ok? E para finalizar, pessoal, nós vimos na aula de Primeira Guerra Mundial que a Rússia sai da guerra em 1917. Mas por que a Rússia sai da guerra em 1917? A Rússia, pessoal, ela teve uma participação muito infeliz dessa Primeira Guerra Mundial. Ela já tinha os avisos lá de 1904 que ela já não era uma potência europeia / asiática para poder lutar aí nessa guerra. Então, a Rússia estava interessada em crescer. Ela queria controlar o acesso ao Mar Mediterrâneo pelo Mar Negro. Só que só o querer não fez com que a Rússia tivesse essa grande participação aí. Ela enviou para essa guerra, pessoal, 13 milhões de soldados. Mas eles não tinham fuzis suficiente, não tinham botas, não tinham cobertores e nem treinamentos. Pessoal, na Rússia, quando os russos iam lutar contra os japoneses, a temperatura na Rússia é tão frio, tipo, chega a menos 20 graus negativos, dependendo da época, que os soldados russos tiravam as botas que eles tinham, colavam, grudavam por cima pedaços de troncos de árvores para poder aquecer o pé. Então, assim, eles não tinham material adequado para eles, já dentro da Rússia, lutarem, imagine fora. Não tinham cobertores, não tinham treinamento. Então, esse saldo foi bem trágico para os russos. Todos esses 13 milhões aí, milhares morreram. Aumentou na Rússia o desemprego, aumentou a inflação e aumentou a fome. Então, por isso que a Rússia acabou saindo aí em 1917, ano que se inicia oficialmente, a Revolução Russa, é instaurada a Revolução na Rússia, e a Rússia vira, que a gente vai ver na aula número 2 aí. Ok, galera? Espero que tenham gostado aí dessa aula e aguardem até a aula 2 para a gente finalizar a Revolução Russa. Abraço aí a todos.